O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfume a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que graça a nossa de estarmos podendo entrar em uma nova quaresma na nossa vida. Que Deus nos ajude a chegar até a Páscoa. O ano passado começamos juntos, mas logo tivemos que nos distanciar. E quantos que distanciaram para sempre não chegaram conosco. E aqui estamos, queridos irmãos e irmãs, queridos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, para celebrar o que chamamos da quarta-feira de cinzas, quando, recebendo as cinzas, nós estamos aceitando um convite da igreja a fazermos esse caminho. A cinza não é um amuleto que vai perdoar pecado. E esse ano a gente nem pode dizer que não vai perdoar pecado de carnaval, né? Porque nem o carnaval teve. Mas a cinza sobre a nossa cabeça quer nos lembrar a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa realidade fugaz e a nossa realidade de pecadores. Porque basta um sopro naquela vasilha de cinzas e não mais conseguimos juntá-las. Assim é a nossa vida, assim é a nossa realidade. Por isso somos convidados a não cultivar orgulho, soberba, não ostentar um desejo de ser melhor que o outro, porque todos viemos do pó e ao pó voltaremos.
É uma realidade que nós parecemos não acreditar, porque vivemos muito diferentemente, mesmo sabendo que diante de Deus somos iguais. Então as cinzas, bem como a morte, e a cinza é justamente a morte de algo, vem nos ajudar, nos alertar a estarmos sabiamente atentos de que essa vida precisa ser vivida na sua profundidade, na sua verdade máxima, que passa longe da guerra que fazemos conosco mesmo e com os outros, se achando às vezes sempre melhor. As cinzas um dia foi algo, uma casa, uma madeira, um carro. Esta especificamente da Quaresma, um dia ela foi os ramos do domingo de Ramos, queimados, tornaram-se cinzas. Nós também, um dia, voltando ao pó, seremos o que restou desta realidade humana. Por mais que cuidemos e devemos cuidar do corpo, por mais que cultuemos o nosso corpo, um dia teremos as cinzas, lembrando que um dia aquela cinza foi o corpo. E é uma realidade tão premente, queridos irmãos, que quem já sepultou parentes através da cremação sabe muito bem que aquele corpo vem nas suas mãos, num punhadinho de cinzas. Essa é a realidade que nós precisaríamos acreditar um pouco mais em ações que nos levem ao verdadeiro amor. Embromamos demais para amar, enrolamos demais para perdoar, sustentamos por demais um orgulho, uma vaidade, uma vontade de poder e de ser melhor, que destrói a si mesmo e outro. E a liturgia da nossa igreja, bem como a palavra de Deus, tem tantos sinais que chamam a nossa atenção quase que diariamente, para que nós nos voltemos à realidade amorosa. E a Quaresma é esse tempo propício de ajudar a essa volta. Em primeiro lugar, a volta a Deus, mas também a volta ao irmão. A fé cristã não é dissociada de Deus e do irmão. A fé sem obras é morta. Não podemos dissociar, mas saber que nós estamos num tempo de nos voltarmos para Deus e para o irmão. E o Papa Francisco, na sua facilidade de colocar imagens, disse hoje na sua celebração que a Quaresma é uma viagem que vamos fazer retornando a Deus. É uma viagem para encontrar a Deus. Agora, para essa viagem, a pergunta que nos vem: qual o navegador que vamos usar? Hoje nós temos essa facilidade quando vamos para algum outro qualquer lugar, principalmente desconhecido, de você colocar no seu celular o Waze, o Google Maps e outros navegadores que vão levar você no seu destino. Às vezes dá um nó, você sai em lugar errado. E a pergunta é essa: que navegador nós temos na nossa vida? Ou seja, o que está direcionando a nossa vida? Quais são os valores que estão nas nossas condutas? Quais são as realidades verdadeiras que nós estamos abraçando nessa viagem? Porque se não for bons navegadores, e a palavra de Deus em primeiro lugar é o navegador, nós não chegamos a Deus. Nós chegamos a uma falsa religião,
Chegamos a deuses, mas não chegamos ao Deus único e verdadeiro. E às vezes a gente pode ser sabotado pelo caminho, porque nós temos realidades comerciais, sociais e mesmo eclesiais, que às vezes vem disfarçado de uma realidade que até nos comove, que até tem a nossa adesão, mas não levam ao verdadeiro Deus da fé cristã. Então precisamos saber que navegador vamos usar. E o Papa, usando essa imagem, ele fala também para a gente não ser um cristão dançarino. Quem gosta de dançar sabe. É um pé para frente e um pé para trás, um pé para frente e um pé para trás. E o cristão não pode ser de um pé para frente e um pé para trás. Não pode colocar o pé em Deus e colocar o pé em deuses. Não pode avançar no caminho de Deus e retroceder na fome do poder, do ter, do prazer. Tentações que nós temos e vamos meditá-las no próximo domingo. Mas precisamos firmar o pé na realidade divina de um Deus que nos ama e nos convoca a uma fraternidade, a uma realidade de irmãos. Então buscar esse Deus da Quaresma é empreender uma viagem que vai nos levar à alegria da Páscoa. Oxalá todos cheguemos ao destino dessa viagem. Vamos ter algumas paradas, pelo menos 5 domingos, em que a gente vai parar aqui um pouquinho para abastecer a nossa vida com a palavra de Deus, que como navegador vai nos direcionando como chegar ao próprio Deus. E assim nós estamos hoje começando a Quaresma, que não pode ser mais uma Quaresma, mas precisa ser a Quaresma da nossa vida. Ou seja, precisa ser a Quaresma que vai fazer a cada um de nós melhores. Você está entrando nessa Quaresma de um modo e precisa sair de outro. Não precisa esperar chegar ao final. Você já pode ir melhorando a cada dia, aperfeiçoando mais e mais a tua realidade humana, porque quanto mais humano, mais divino nós seremos. Então a Quaresma nos chama a atenção. Eu dizia há pouco na missa das 5, para a gente caprichar no que fazemos. Vai trabalhar? Capricha no seu trabalho. Vem aqui na igreja rezar, fazer a celebração da missa, capricha. Não esteja aqui e lá. Não esteja com um pé aqui e outro pé nos negócios. Por mais que possa estar preocupado, traga para cá o seu coração. Vai sentar para almoçar? Capricha no almoço, deixa o celular lá no quarto. Não dá para ficar com o garfo na mão e o celular na outra. Capricha em cada momento. Vai telefonar para alguém? Capricha na conversa. Vai encontrar-se alguém? Capricha na máscara, no distanciamento e no conteúdo da conversa. Essa é uma questão muito importante para nós não nos perdermos no faz de tudo e não apura nada, porque fazemos às vezes de qualquer jeito, quer seja em relação a Deus, em relação ao irmão e em relação a nós mesmos. Quanto descuido nós temos conosco mesmo. Como nos entregamos a conversas, a conteúdos e atividades que não enobrecem a nossa pessoa, que não nos faz crescer em nada. Então a Quaresma quer nos ajudar a centrarmos em nós, em Deus e no irmão. Isso o Evangelho nos trouxe 3 atitudes: a oração, o jejum e a esmola. A oração nos leva a voltar a Deus, caprichar na oração. Não precisa talvez aumentar a quantidade, embora seja um tempo de mais oração, mas caprichar na qualidade desta oração para que ela seja um encontro seu com Deus.
A esmola, que não precisa ser apenas uma moeda que se lança ao pedinte, mas hoje como as pessoas estão esmolando atenção, respeito, carinho, cuidados, e o coração que se volta então para o irmão, procurando saciar as suas necessidades. E dá uma olhadinha em casa, se essa esmola não precisaria ser dada lá em casa primeiro, dentro dessa perspectiva que eu já mencionei, talvez diminuindo o seu uso de internet, de celular, para dedicar mais tempo ao outro, conseguir conversar com a pessoa olhando nos olhos, e não estrabicamente, com o olho na pessoa e o outro no celular, passando a mensagem, resolvendo uma coisa, caprichar nos encontros. A esmola aos necessitados é importante também para ajudá-los materialmente nesse tempo da pandemia. Isso então nos ajuda a voltar às necessidades do irmão. E o jejum com o qual nós estamos começando a quaresma, o Evangelho mencionou, nos ajuda a voltarmos a nós mesmos. É bom sentir um pouquinho de fome, é bom sentir um pouquinho a falta daquele alimento que você gosta, daquele doce que você saboreia, até mesmo para você perceber a falta que ele está fazendo, mais Deus, mais perdão, mais amor, mais carinho. O jejum vai tentar me ajudar, ou tem como objetivo, a fortificar o meu espírito, para que eu consiga dominar os meus instintos. Porque nós estamos vivendo uma realidade que os nossos instintos estão à flor da pele. Muitos sem paciência, estourando facilmente, xingando rapidamente. Não são só os instintos sexuais que pulsam. Nós temos instintos de fome, de poder, de consumismo, de impaciência, de intolerância. Então o jejum nos educa. É quase que uma rédea que coloca para nos trazer sempre a realidade única da nossa vida. Então são 3 atitudes que o Evangelho sugere. Você com certeza tem outras que você costuma fazer como chamado de penitência, de algum sacrifício. Isso ajuda, mas se não levar a uma melhora, não adianta. Quase que perdeu o tempo. Mas é importante se dedicar, talvez nem fazer muitas coisas, de repente concentrar em uma atitude, daquela que você tem mais dificuldade, se concentrar para atingir na Páscoa a libertação daquilo que não lhe faz bem. Não queira fazer muita coisa, porque no final pode não conseguir fazer nenhuma. Priorize alguma realidade, nessas 3 dimensões, de oração, de atenção ao irmão e de cuidado consigo. Uma boa leitura, pode ser espiritual, de algum livro, testemunho de algum santo. Um bom filme, uma boa conversa, uma boa caminhada. E aqui a gente poderia enumerar tantas coisas importantes para a gente se voltar ao nosso eu, ao nosso humano, para que nós consigamos chegar a Deus nessa viagem que nós estamos começando junto. Estamos recebendo hoje a passagem dessa viagem às cinzas, para que você possa fazer a viagem. A cinza é justamente o aceitar o convite da igreja, e colocada sobre a cabeça nos chama a penitência, a lembrança da nossa fragilidade, a lembrança de que nós somos pó, então precisamos caprichar na nossa vida, nas atividades do nosso dia a dia. É um tempo bonito da gente se viver. Não é um tempo de medos. Porque antigamente a gente tinha uma ideia equivocada de quaresma. E você, mais vivido como eu, deve ter escutado, né? Tantas coisas estranhas. É o tempo da mula sem cabeça, não é isso? Não pode bater porteira, não pode cortar a unha, não pode dançar, não pode jogar um carteado. São coisas que surgiram com a história. Você pode evitar essas coisas
no exercício do sacrifício e da penitência. Legal isso. Mas não quer dizer que se fizer agora vai virar do avesso a sua vida por causa disso. Porque esses atos todos são para nós melhorarmos a nós. Você não vai ofender a Deus se deixou de fazer o jejum ou não deixou. Se não deixou de comer a carne, embora não está dando para comer carne pelo preço que está. Mas é a você que vai fazer mal, que vai fazer falta, porque você vai deixar de fazer um caminho de melhorias. Então é esse tempo muito propício, sem medo, talvez com tensões. A tensão da gente querer ser aquilo que ainda não está conseguindo, aquele ideal que tem. Você vai ter que brigar com você. Tocou o despertador? Pula da cama. Pontualidade. São atitudes importantes para treinar o nosso corpo e o espírito ganhar o espaço. Então é um tempo bonito da gente se viver nessa dimensão de reconstruir o ideal da pessoa humana, do cristão que Deus quer. Então nós vamos fazer uma caminhada juntos para chegar às alegrias da Páscoa. E aqui no Brasil, a nossa igreja, já há quase 60 anos, nos ajuda a concretizar essa dimensão do outro, para nós não ficarmos só na linha vertical, voltados para Deus. Até porque a própria cruz, ela tem também a haste horizontal. E nós precisamos acudir aqueles que vivem conosco. Então a igreja propõe uma campanha para sermos irmãos. Olha que bonito. Fazemos um trabalho para sermos mais irmãos, mais fraternos. Quer coisa melhor para o mundo dividido, para o mundo que está tão distante dos verdadeiros valores? Então nós vamos trabalhar nessa quaresma para sermos mais irmãos. E essa nossa fraternidade precisa passar também, e de modo especial, na ideia deste ano, pelo diálogo. O diálogo entre nós, cristãos, que pensamos diferente. O diálogo entre os cristãos que rezam diferentes, porque são de outras igrejas. E nós não somos melhores porque somos dessa, e eles não são piores porque são daquela. São opções que a vida lhe trouxe. Mas seremos piores se não formos capazes do diálogo, da aceitação. O diálogo com aqueles que pensam diferente na política, no esporte. E nós sabemos que esporte e política, por diversidade, já deu morte, já deu assassinato. Então vejam como é importante que a igreja diz que é o diálogo que deve prescindir. O diálogo com aqueles que são de outras raças, como esteve forte nesse ano passado, tantas atrocidades na questão do racismo. O diálogo, acolhida àqueles que são homossexuais, aqueles que estão na dependência das drogas, aqueles que estão mães e pais solteiros, os que estão numa segunda união. Por que precisa este diálogo? Porque tem pessoas que foram banidas, literalmente mortas, por serem homossexuais. Outros foram colocados para fora de casa porque apareceu grávida, o pai não aceitou. Então, como é importante dialogar. O diálogo não é aceitar o erro. O diálogo não é aceitar o diferente, mas é saber conviver com uma realidade que não é como você quer. Até porque o outro também tem a sua visão a seu respeito. Então olha que bonita o que a nossa igreja propõe de modo tão positivo. Fazemos uma caminhada de oração, de meditação, para que nós sejamos mais irmãos no diálogo. Simples, não? E parece que a gente andou complicando demais, não se atendo ao essencial, mas ficando às vezes na periferia, numas brigas diretas, porque nós não precisamos doutrinar o outro que é da outra religião. Nós não precisamos abrir mão da nossa fé. Ninguém vai deixar a sua para poder dialogar com o outro.
É a partir das nossas diferenças que vamos propor o diálogo naquilo que temos de igual, porque a gente tem muito mais coisa que nos une do que nos desune. Então a Quaresma pode se concretizar também nesse compromisso do diálogo que gera paz, porque se não tem o diálogo, tem guerra, tem briga. Busquemos, como cristãos e católicos, esse diálogo e essa paz para os nossos dias. E a confissão, com certeza importante para ajudar nesta regeneração do humano que somos. Aproveitar esse tempo para um aprofundamento do seu exame de consciência, de perceber bem a sua pessoa e pedir perdão a Deus no sacramento. Nos ajude a força dessa palavra e o nosso desejo de caminhar na graça de Deus, que nos quer todos no verdadeiro amor. Assim seja. Amém. Nós vamos proceder agora à imposição das cinzas, que tem o seu caráter penitencial, por isso não há o ato penitencial na missa, e nós vamos fazer como fazemos na comunhão. Não vai haver filas, você vai chegar à ponta do banco, e eu e os ministros vamos passar colocando sobre a sua cabeça, que vai estar inclinada, um pouquinho dessa cinza feita dos ramos do Domingo de Ramos. Não vamos dizer aquilo que deveria ser dito conforme as orientações da nossa igreja, para evitar a emissão de gotículas de saliva, porque vamos nos aproximar de você. Mas eu vou lembrar o versículo no início e depois você recebe essas cinzas. Mas nada proíbe que você, ao receber as cinzas, diga ao seu coração, faça ecoar esse versículo: convertei-vos e crede no Evangelho. Repita comigo. E você pode dizer isso a você mesmo quando o ministro chegar. Jesus, converta e creia no Evangelho. Pedro, converte e creia no Evangelho. Diga o seu nome a você, toma consciência da sua pessoa e se coloque com disposição para, convertendo, acreditar no Evangelho. E assim nós começamos a nossa Quaresma, nessa bonita viagem, que eu desejo a todos vocês uma santa Quaresma, e que a gente possa se encontrar todos os domingos para abastecer a nossa vida e chegarmos em breve às alegrias da Santa Páscoa. Assim seja. Amém. Amém.